Poema a Jesus Cristo, nosso Senhor, Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, abrandar-vos talveja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na nossa ovelha a vossa glória. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de literatura, tá certo? Hoje nós iremos tratar da Escola Literária Barroco. Então, fica ligadinho aí e vamos entender melhor do que se trata essa tendência literária, certo? Então, acompanhe comigo. Então, se liga no Barroco, tá? Essa é a escola literária que nós iremos trabalhar, tá? Durante o mês de julho, certo? Então, esse foi o poema que eu acabei de ler, tá certo? Esse é um poema de Gregório de Matos, ok? Vou explicar um pouco sobre esse poema para que a gente entenda melhor, tá certo? E não deixem de acompanhar, ok? Então, pessoal, esse poema vocês já perceberam que é uma clemência, tá? É um clamor feito a Deus para o perdão dos pecados, certo? Então, esse poema, tá? Ele é simultaneamente contrito, né? A gente percebe o arrependimento, tá? Do eu lírico, da voz, né? Que fala no poema, tá? E, ao mesmo tempo, desafiador, humilde e presunçoso também, tá certo? Então, vocês conhecem a Bíblia? Eu tenho certeza que sim, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, na verdade. Então, esse poema, ele nos lembra alguma passagem bíblica. Vocês conseguem perceber? Quando fala de ovelha desgarrada, nós lembramos da parábola da ovelha perdida, não é verdade? Então, pessoal, esse poema ele é baseado, sim, tá? No Evangelho de Lucas, precisamente no capítulo 15, em versículos 3 ao 7, certo? Onde Jesus Cristo ele conta-nos da ovelha perdida, tá? E conclui dizendo que a grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados. Tá certo? Então, esse poema ele é baseado nessa passagem bíblica. Então, o que o eu lírico ele apresenta na primeira estrofe? O que vocês percebem? Então, na primeira estrofe, pessoal, há um elo, tá? Entre a tese e a antítese. A gente percebe, né, a consciência do pecado, que o eu lírico tem consciência, e a busca da salvação. Então, aí nós percebemos a consciência que ele tem do pecado, tá certo? Nessa primeira estrofe. Quando ele diz, né? Quanto mais há pecados, mais há empenho da parte de Deus para o perdão. Aqui ele diz, bem aqui no início, por quanto mais tenho delinquido, ou seja, quanto mais há pecado, mais Deus tem se empenhado a perdoar. Então, é realmente uma antítese, né? É uma contradição, tá? De palavras, pecado e salvação. São palavras opostas, não é verdade? Então, deixa eu ver algo que a gente pode explorar mais nesse poema. Que argumento o eu lírico ele utiliza
para ser perdoado? O que vocês acham? Com certeza, o arrependimento, tá? Quando a gente se arrepende, é um forte argumento, sim, para a pessoa, né, a quem você ofendeu, lhe perdoar, não é verdade? Então, arrependimento aí é o argumento principal desse poema, tá? Então, quando ele diz, Deus deve ouvir o gemido do pecador, toda a ira de Deus se abranda e, consequentemente, a mesma culpa que gerou tanta ira transforma-se em motivo de salvação. Então, quando Deus escuta que a pessoa está arrependida, a mesma ira que Deus tem em relação ao pecado, tá? Ela se transforma, ela se abranda, né? Ela se transforma em perdão, em motivo de salvação, o arrependimento. Então, que outros argumentos são apresentados a Deus nesse poema? Então, a gente percebe que o eu lírico, ele diz que Deus é Deus, ou seja, que a sacra história, bem aqui, que fala sobre a sacra história, que se refere à Bíblia, tá? É verdadeira, se a volta de uma ovelha desgarrada é motivo de glória e prazer, o poeta ele identifica-se como a ovelha, tá? A ovelha desgarrada, então ele merecendo, portanto, salvação. Então percebam que o poeta, o Gregório de Matos, tá? Ele ao escrever esse poema, a gente percebe que a gente percebe um pouco de chantagem, não é verdade? Dá para perceber essa chantagem quando vocês leem esse poema? O que vocês acham? Quando ele diz bem assim, perder a vossa ovelha, a vossa glória, o Salvador também depende do pecador? Então, para ele acha que sim, que Deus, para o poeta, né? Deus, para não perder a glória, tá? Dele, ele tem que perdoar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, tá certo? Então, é isso que nós podemos perceber nesse poema. Então, pessoal, Gregório de Matos, quem foi esse homem, né? Quem foi esse escritor? Então, ele foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco, tá certo? Além de poeta, Gregório ele foi advogado durante o período colonial, ok? E ele é conhecido como Boca do Inferno. Olha só o termo, a expressão com que ele foi conhecido aí, tá certo? Na literatura. Ele sendo famoso por seus sonetos satíricos, tá certo? Seus poemas bastante críticos, onde ele ataca muitas vezes a sociedade baiana da época. Então, dono de uma personalidade rebelde, tá certo? Gregório, ele criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Por esse motivo, ele foi perseguido pela Inquisição e condenado ao degredo, tá certo? O que é um degredo? Afastamento como punição de um crime grave em Angola, no ano de 1694. Então, pessoal, ele foi um poeta bastante crítico, tá? Não tinha, como é que diz? Não tinha aquela pessoa que não tem papas na língua, que o pessoal fala, né? Essa expressão. Ele falava mesmo. Ele tinha, assim, escrevia sem pudor, né? Sem timidez, e acabou que sendo, né, perseguido pela Inquisição, certo? Pessoal, o que foi a Inquisição? Conhecida como Santo Ofício. Então, deixa eu explicar para vocês o que foi a Inquisição, certo? Deixa eu procurar aqui, que eu fiz algumas anotações. Porque teve dois tipos de Inquisição. Deixa eu explicar o que é a Inquisição, tá? Foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam
tá? E puniram pessoas acusadas de se desviar de suas normas e conduta. Tivemos a Inquisição medieval, tá certo? E a feroz Inquisição moderna. Então, são dois tipos de Inquisição que existiam, tá? Para explicar o que foi a Inquisição medieval, tá certo? Então, pessoal, o Papa Gregório IX, tá certo? Não estamos falando do Gregório de Matos, o autor. Agora, estou falando do Papa Gregório, tá certo? Então, ele preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Então, todas as pessoas que eram acusadas de se desviar das normas da igreja, tá certo? Era considerado um herege. Normalmente, essa palavra herege a gente percebe muito naquelas séries que tem de reis e rainhas, a gente vê muito. Então, continuando. Então, pessoal, essa Inquisição ela tinha penas mais brandas, tá certo? Com mais comunhão, embora a tortura ela já fosse autorizada pelo Papa, tá certo? Para arrancar confissões. Então, a Inquisição medieval tinha penas mais brandas. Agora, pessoal, a feroz Inquisição moderna, vocês vão entender por que esse nome feroz que eu estou utilizando. Pronto. Dessa vez, tá? O alvo principal eram os judeus, tá? Na Inquisição moderna. Eram os judeus e os novos cristãos, tá? Os novos cristãos aquelas pessoas recém-convertidas, tá? Ao catolicismo. Então, a justificativa desse retorno da Inquisição foi a seguinte. A igreja dizia que tinha necessidade de fiscalizar a fidelidade desses conversos, tá certo? Então, a verdade é que esses grupos já formavam uma poderosa burguesia, tá? Urbana e atrapalhavam os interesses da nobreza e do alto clero. Então, essa era a verdade, tá certo? Não que a igreja ela tivesse que fiscalizar, né, a fidelidade dos conversos, mas é que essa parte da população, né, da sociedade, atrapalhava os interesses do clero e da nobreza. Então, o apoio do rei aumentou o poder do Santo Ofício. Então, a Igreja Católica ela tinha o apoio total da nobreza, né, dos reis. Então, como o poder do Santo Ofício, tá, foi aumentado, o que vocês acham das penas? As penas também aumentaram. Então, pessoal, prestem bem atenção. As punições se tornaram bem mais pesadas, com a instituição de quê? Da morte na fogueira, da prisão perpétua e do confisco de bens, tá? Então, qualquer pessoa que fosse contra os dogmas da Igreja Católica, fosse contra as normas, né, era considerado um herege, era perseguido, punido, julgado e punido, na verdade. E essas punições, né, como eu estou falando agora, da Inquisição moderna, né, existia a pena de morte, na verdade, a morte na fogueira, né, a pessoa era queimada, tá? Tinha a prisão perpétua e tinha os confiscos de bens, tá certo? O que transformou a Inquisição numa atividade altamente rentável para os cofres da igreja, né? Então, a Inquisição ela se tornou uma prática muito rentável, que a igreja acabava aqui confiscando, né, os bens dessas pessoas e os cofres, né, da Igreja Católica como é que diz? Aumentavam, né? Então, vamos continuar. O que foi o barroco de fato? Tá certo. Vamos lá
começar a explicar sobre o que é o barroco. Resolveram aí falar muito de igreja, sobre Deus. Então, vamos ver sobre o que o barroco ele vai tratar. Criado na Itália por volta do século XVI e posteriormente espalhando-se pela Europa e pelo mundo, o barroco ele foi um estilo de movimento artístico, influenciando primeiramente as artes plásticas. O barroco também teve forte tendência na literatura, na arquitetura, na música e no teatro, ok? Então, gente, observação. A arquitetura barroca ela serve para reforçar como a igreja era poderosa, tá? Por isso, o grande objetivo do movimento era mostrar que a igreja ainda mandava, tá certo? Deixa eu só colocar aqui um ponto final. Ok? Então, pessoal, o barroco, ele também é conhecido como seiscentismo. Essa palavra, seiscentismo, tudo junto, tá certo? E ele é constituído pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras, ocorridas no Brasil colônia, tá? Embora diretamente influenciadas pelo barroco europeu. Então, nós vamos entender mais sobre o barroco, tá certo? Com o decorrer da aula, tá certo? Então, aqui com uma observação eu coloquei, o barroco ele não só influenciou a literatura, mas também influenciou a arquitetura, a música e o teatro. Ok. Pessoal, então o barroco foi uma tendência que procurava mostrar o poder da Igreja Católica, tá certo? Mostrar que a Igreja não iria ser enfraquecida, que o seu poder não iria ser enfraquecido, tá certo? Porque na época, a Igreja Católica, ela tinha poder sobre tudo, tá? A Igreja, ela tinha grande poder sobre a economia, sobre a política, tá certo? Então, vejam só a arquitetura barroca, tá? Dessa Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, tá? Uma das glórias do barroco brasileiro. Percebam só a riqueza de detalhes de pedras preciosas, tá? A arquitetura das igrejas eram muito extravagantes. Havia muitas pedras preciosas, havia muitas imagens de santos, anjos, tá? Justamente para mostrar o poder que a Igreja Católica ela tinha, tá certo? A riqueza da igreja. E essas imagens era para fazer com que as pessoas elas refletissem sobre o infinito, sabe? Que elas se sentissem mais próximas de Deus e que elas sentissem que Deus estava ali observando tudo que ela fizesse, tá certo? E se a pessoa fizesse algo contra as normas da igreja, né? Estariam fazendo contra Deus. Então, o que estava acontecendo naquela época para surgir uma tendência que revelasse, né, esse poder da igreja católica. Então, pessoal, o século XVI ele foi marcado historicamente pela crise dos valores renascentistas. Então, pessoal, foi uma época em que a população ela questionava os valores cultuados pela Igreja Católica. Então, o movimento renascentista foi um movimento que ele veio, tá, para transformar o pensamento das pessoas, porque até então as pessoas eram controladas totalmente pela Igreja Católica. Tudo que a igreja dissesse, você tinha que cumprir, tá certo? Então, o movimento renascentista veio justamente para transformar o pensamento das pessoas, que as pessoas deixassem que as pessoas passassem a refletir, a se questionar, tá? Sobre as coisas do mundo. Então, aconteceu essa crise de valores, né? Ora, as pessoas ficavam confusas pelos ideais renascentistas, tá?
E ora, elas pensavam no que estavam fazendo, se era contra a igreja, se era correto ou não. Então, houve essa crise, tá? Então, com o aparecimento de revoltas religiosas, quando as pessoas passaram a refletir sobre o que a igreja pregava se era correto, ou se o que elas estavam fazendo, né, era contra a igreja e contra Deus. Então, as pessoas passaram a se questionar muito, tá? E começaram a refletir, tá certo? Então, daí surgiram muitas revoltas religiosas, tá certo? Sendo a Reforma Protestante de Martim Lutero a principal delas, tá? E, consequentemente, a perda de fiéis do catolicismo, a Igreja Católica viu-se obrigada a retomar o seu poder. Então, toda essa crise de valores, essas revoltas religiosas, tá? Começaram a transformar o pensamento das pessoas, tá certo? Fizeram com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis, tá certo? Então, a Igreja ela se viu obrigada a retomar o seu poder. Então, pessoal, em resposta, tá certo, à Reforma Protestante, que teve início aí com Martim Lutero, né, que foi um dos primeiros a se rebelar contra a Igreja Católica e os seus dogmas, em resposta a essa reforma, surge a Contra-Reforma, tá? O movimento católico de resgate às ideias teocêntricas, tá certo? A igreja queria resgatar as ideias teocêntricas. Teocentrismo, pessoal, ele prega Deus no centro de todas as coisas. E é isso que a igreja queria retomar, tá certo? Era isso que a igreja queria resgatar. Por quê? O renascentismo, ele vai trazer o homem no centro, tá? Que é chamado de antropocentrismo. Então, vai pregar o que? O renascentismo? Que o homem, ele tem que exercer esses questionamentos, tá? Sobre o mundo, que esse movimento também prega a valorização das ações humanas, tá certo? Então, as temáticas do renascentismo, elas entusiasmavam as pessoas, tá? As pessoas ficaram entusiasmadas, maravilhadas, né? Com essas ideias que o renascentismo trouxe, tá certo? E aí foram deixando mais, né? Os dogmas da Igreja Católica de lado e passando a exercer a capacidade de questionar, questionar sobre tudo, né? Então, a igreja, ela se viu tendo que resgatar aquelas ideias teocêntricas, de que Deus está no centro de todas as coisas, que as pessoas devem obedecer o que a igreja dizia, entendeu? Então, com o intuito principal de frear a perda de seus fiéis, que a igreja viu que os fiéis estavam se afastando, majoritariamente os que pertenciam à classe burguesa. Então, inserido nesse cenário, o Barroco ele foi um movimento ensaiado pela Igreja Católica, tá? Que visava difundir os ensinamentos religiosos por meio da arte. Então, o Barroco ele foi influenciado pelas artes plásticas, né? A Igreja ela viu no Barroco nesse movimento uma forma de resgate, tá? Das ideias teocêntricas e assim, por conseguinte, né, o resgate aos fiéis que a igreja estava perdendo. Então, por meio do Barroco, a igreja estava tentando difundir os ensinamentos religiosos, tá? E difundir principalmente
de uma forma mais impactante, tá certo? A partir de então, o barroco europeu ele se desenvolveu como uma arte religiosa genuína do catolicismo, tá certo? Proporcionando a construção de grandes catedrais, igrejas, palácios, capelas e esculturas de santos. Então, pessoal, o que foi o Renascimento, tá? Então, o Renascimento ele foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna, e ele permitiu, pessoal, abrir o mundo à intervenção do homem, ou seja, permitiu que o homem começasse a emitir a sua opinião, a contribuir com suas ideias, tá? E não simplesmente ser um robô e aceitar, somente concordar com tudo que a igreja pregava, tá certo? Então, ele permitiu abrir a intervenção do homem, tá? Que o homem pudesse opinar, que o homem exercesse sua capacidade de pensar, de questionar. Então, o Renascimento ele sugeriu uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo, tá? Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. O barroco, ou o também chamado seiscentismo, foi uma tendência artística que reagiu ao homem antropocentrista do Renascimento. Como eu falei, o Renascimento ele visava aí o homem no centro, tá, do mundo. Então, o barroco ele reagiu contra esse ideal, resgatando as ideias teocêntricas, que o teocentrismo prega Deus no centro de todas as coisas, tá certo? Então, como o barroco ele reagiu ao antropocentrismo, tá certo? Que havia dominado a literatura, a arquitetura e as artes plásticas no século XVII. Então, a escola barroca ela foi tomada por um pessimismo rancoroso, tá? E desconfiado de fundo religioso que valorizava o exagero e a expressão da metáfora. Então, o barroco é esse clima de dualidade, né? Sempre fazendo o leitor ele se questionar, né? Entre o céu e terra. O leitor ele se questionar, né? Por essa ideia de pecado ou não, tá? E vai se basear nesse dilema, sabe? Na busca pela salvação de forma angustiada, porque as pessoas, elas, na época, né, de toda essa transformação aí de pensamento, as pessoas ficavam nessa, de, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra a igreja, eu vou perder a minha salvação, o que vai acontecer? O que eu faço para resgatar a minha salvação, né? Então, o barroco ele faz um lamento pela mudança das coisas, bem como também fala da euforia renascentista, que colocava o homem no centro do universo e propunha um novo paradigma para a época, né? Então, o Renascimento também foi uma forma de ampliar a mente no ser humano. O ser humano que antes tinha uma mente muito limitada, né? Por falta de conhecimento, pela ignorância, né? Já que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre a Bíblia, e aí tudo que a igreja dizia, as pessoas acabavam que simplesmente aceitando, né? E o Renascimento fez com que o homem, ele começasse a refletir, sabe, por certas práticas da Igreja Católica, e aí surgiu nessas revoluções e causou muita perturbação nas pessoas, na cabecinha das pessoas, sabe? Então, é isso, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês não esquecerem, tá certo? Que o antropocentrismo renascentista, ele valorizava o homem, tá?
e opôs-se ao teocentrismo, que é Deus como centro de tudo, inspirado nas tradições medievais. Então, pessoal, obrigada. Eu espero que que vocês tenham absorvido um pouco desse conteúdo, tá certo? Esse conteúdo é o que nós veremos durante o mês de julho. E qualquer dúvida, estarei disponível no grupo de vocês, tá certo? Então, beijão e tchau, tchau.